Quando não se cumpre a profecia, é muito óbvio. Toda a descrição que vai começar a partir de agora, toda essa descrição que você precisa me acompanhar, que senão você vai se perder, toda ela está baseada no primeiro caso que eu acabei de descrever, que é para onde leva aquilo que determinado mestre, porque o substituto desses profetas da antiga aliança é o falso mestre, eles estão aqui em equivalência. Surgiram falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos profetas, e haverá entre vós falsos mestres. Veja que ele está em equivalência, justamente mostrando que existe ainda hoje quem ensine de acordo com o erro. Assim, essas pessoas que ensinam o erro se introduzirão no nosso meio, para que justamente seja de dentro que vem o problema. Primeira característica que o apóstolo Pedro ele descreve. Primeiro, ele vai dizer que essas pessoas são dissimuladas, porque elas fazem dissimuladamente. Os quais introduzirão dissimuladamente, não é dizendo assim, olha, eu tenho um chifre, um rabo, sou o diabo, estou aqui para ensinar o erro. Não é assim que eles fazem. Pelo contrário, eles são duas caras. Eles são hipócritas. Eles não vão dizer claramente que estou aqui para ensinar a você o que é errado. Muitas vezes essa pessoa está sinceramente errada. E mesmo assim está ensinando o erro. Então, ela é dissimulada, ela é falsa, ela é duas caras, literalmente, poderia ser traduzida assim, duas caras. Essas pessoas, elas são opiniosas, elas têm opiniões estranhas, elas são pitaqueiras, como se diz no vulgo popular. São cheias de pitacos. Heresias destruidoras é isso. Heresia, a palavra heresia, literalmente quer dizer opinião. Paulo está aqui, então, colocando que a opinião dessas pessoas é destruidora para o rebanho. Elas não ajuntam, elas espalham. Terceira característica, elas são ingratas e são rebeldes. A ingratidão delas se manifesta na rebeldia. Veja o terceiro, ainda no versículo 1. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, ou seja, elas dizem que são resgatadas contra Deus, mas a ingratidão delas está demonstrada na rebelião que elas têm contra o próprio Senhor. Como é que a gente sabe que eles são rebeldes? Porque a Escritura ensina uma coisa e eles dizem que então têm opinião diferente, ou seja, eles têm opiniões destruidoras, eles são adeptos de heresias destruidoras. Em quarto lugar, versículo 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Irmãos, pode ter certeza, a palavra de Deus, ela vai ser rejeitada por esta pessoa. E mesmo assim, ela será popular, carismática. Ela vai falar e as pessoas vão ouvir. É isso que o texto, no início do versículo 2, diz. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, porque há um poder na libertinagem. A pessoa ela tem uma sensação, na libertinagem, de que ela está adquirindo liberdade. Então, se é inadequado que eu viva de uma maneira imoral, mas chega um falso profeta, um falso mestre, e diz para ela, não, olha, veja bem, não é bem assim, você pode viver dessa maneira imoral, porque Jesus olha para o nosso coração. Então, isso faz muita, muita popularidade. Isso é muito popular, isso é muito carismático. As pessoas ouvem isso daí, irmãos. Naquela época já era assim. Quinta característica, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Eles são instrumentos de escândalo e de vergonha. Eles vão difamar aquilo que é verdadeiro. Então veja o inverso. O que é verdadeiro, eu digo que está quebrado, isso não é princípio.
E o que é falso é princípio. São coisas que estão em equivalência para o falso profeta. O que é bom é ruim e o que é ruim é bom. O falso mestre é assim. Sexto, também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Eles são interesseiros e mentirosos. Por que eu digo que o interesseiro aqui nesse ponto também é mentiroso? Porque ele diz o que você quer ouvir, mas não é o que ele pensa de você. Ele é falso, ele é mentiroso, ele é dissimulado. É duas caras. Desde o início está dito aqui. Quando uma pessoa ela é dissimulada e ela começa a te elogiar, cuidado, cuidado. Só existe um elogio que é verdadeiro, aquele que é acompanhado de verdadeira prática. Então, por exemplo, a pessoa chega e te diz assim, eu te amo, mas ela fala contra ti, nas tuas costas, ela não te ama. Mas, pastor, aí o senhor não está dizendo que qualquer coisinha seria uma demonstração de não amor? Irmãos, quando eu falo isso que eu estou dizendo aqui agora, eu estou falando sobre característica. Não estou falando sobre coisa pontual. Coisa pontual, todos nós caímos. Mas quando uma pessoa diz assim, eu te amo, e te esfaqueia pelas costas, essa pessoa não presta para nada. Porque do jeito que ela te trai, ela trai os outros. E saiba, quando uma pessoa está detonando uma outra nas costas da outra, né, de um terceiro, ela vai fazer o mesmo contigo com outra pessoa. O falso profeta é assim. O falso mestre, ele é assim. Aqui, Paulo, a partir do versículo 4, ele faz uma grande pausa. Ele faz uma grande pausa. Para dizer o quê, irmãos? Que essas pessoas, elas não vão ser poupadas por Deus. Elas vão ser lançadas no inferno. E ele dá alguns exemplos. O exemplo de Noé, de Sodoma e Gomorra. Ele dá o exemplo de Ló, para dizer o quê? Essas pessoas, elas foram condenadas. No caso, não Noé, claro. Os que não estiveram na arca foram condenados por quê? Porque seguiam falsos ensinamentos. Que ensinamentos eram esses? Libertinagem. Em todos esses casos aqui, a libertinagem era uma característica. Em Noé, ímpios casando com crentes casando com ímpios, com descrentes. A imoralidade tomando conta no meio da igreja. No caso de Ló, do mesmo jeito, em Sodoma e Gomorra, nós encontramos muita perversidade sexual. Assim, ele vai dar algumas características aqui que ele diz o seguinte: são pessoas que são libertinas, segundo o versículo 7, né? Libertinas e insubordinadas. São características que ele já está dizendo desde lá de cima, desde o versículo 1. É uma característica geral do falso mestre. Essa libertinagem, essa insubordinação. São duas coisas que têm que andar juntas. Mas, pastor, e o que a gente faz com aquelas seitas que são cheias de regras? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vir um líder, uma igreja, cheia de regras que não estão na Bíblia, pode ter certeza, este homem é atormentado por promiscuidade. Pode ter certeza. Ele está cometendo adultério, ele é viciado em pornografia, ele deve ser pedófilo. Pode ter certeza, toda seita que é fissurada, viciada, que ela é concentrada em criar regras de costumes para supostamente libertar as pessoas de comportamentos lascivos, adúlteros e etc, etc, essa pessoa é libertina na alma. E ela está tentando, de maneiras humanas, controlar a libertinagem dela. É claro que existem os libertinos que já estão entregues à libertinagem. Ou seja, eles já não têm mais pudor, já são lascivos.
são imorais na sua forma de se vestir, na sua forma de olhar, na sua forma de agir. É uma sensualidade que aflora do coração. É verdade que existe alguém, falsos mestres, que justificam isso e até mesmo praticam isso. Mas o contrário disso também é a libertinagem que está sendo vivida na hipocrisia, onde os olhos não veem. Então essas pessoas, elas são libertinas e insubordinadas. E a característica é: todas serão condenadas ao inferno, tanto aquelas que ensinam essas coisas como aquelas que seguem essas doutrinas. Sétima característica, versículo 10: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. O que é isso aqui, irmãos? É a coisa mais perigosa que pode acontecer com um cristão ao ouvir um ensino de um falso mestre. Porque é o seguinte: como é que um falso mestre ele faz? Ele tenta confundir os teus desejos. Então, o que ele está dizendo é que essas pessoas elas estão confusas pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias opiniões, e elas também confundem os demais com relação àquilo que eles desejam, àquilo que eles pensam. Eles trazem conflitos dentro do próprio ser das pessoas. Trazendo conflitos não na cabeça. Eu estou colocando aqui a cabeça, é porque nós hoje temos essa mania. Mas se nós fôssemos apontar um lugar no nosso corpo que simboliza essa confusão, seria aqui, ó, na barriga. É quando você começa a ter desejos conflitantes. Você fica sem saber se aquilo que você deseja é verdadeiro ou se não é verdadeiro, se é adequado, se não é adequado. Essa confusão que o falso mestre traz é para construir outra coisa em cima. É típico das teorias revolucionárias de esquerda. Eles querem demolir a pessoa para reconstruir um outro tipo de pessoa. Ou, no caso, outro tipo de sociedade também. Oitavo lugar, menosprezam qualquer governo. Lembra que eu disse que eles são insubordinados? É isso, insubmissos, rebeldes, anárquicos na sua postura. A única autoridade é ela mesma. Só o eu dela manda. Ela não se submete a mais ninguém. Essa é uma característica de falsos mestres. Atrevidos. É a mesma coisa de desrespeitosos. Além de não se submeter no coração, eles também afrontam, eles desafiam, eles partem para cima de seus líderes. No caso daqueles que estão ali repreendendo a situação para que ela não aconteça. Ele também diz que são arrogantes, presunçosos, teimosos, obstinados. Você pode explicar 1000 vezes, a pessoa ela não quer, ela tapa os ouvidos porque fere o eu, o ego. Lembre que a sétima característica é ser confundido com as suas paixões. Vai desembocar nisso aí, irmãos. A pessoa vai ficar teimosa, presunçosa, cheia de si, porque é a consequência. Ela está sendo reconstruída como falso mestre e reconstruindo os outros. Não temem difamar autoridades superiores. Elas falam levianamente de seus líderes. Elas pensam uma coisa, acham uma coisa do seu líder e simplesmente falam. 12ª característica, versículo 12. Esses, todavia, como brutos e irracionais, irmãos, isso aqui é como se estivesse dizendo assim, essa pessoa é como um cão raivoso. Quando ela literalmente perdeu o sentido, ela entra num modo, vou destruir. E ela não liga para mais regra nenhuma. Ela é como um animal irracional, tomado pela ira e pela raiva. São pessoas brutas. Pessoas difíceis, empedernidas, não ensináveis. Você pode ensinar para ela, mas ela sempre vai saber alguma coisa que contraria aquilo que você está dizendo para ela. Décima terceira característica, ainda no verso 12. Naturalmente feitos para
presa e destruição. Isso quer dizer o quê? Que eles são inclinados para o que é mal. Desculpa, não, é esquerda, né? Porque vocês sabem, né? Como é que na Bíblia... Então, é inclinado para o mal. Todas as pessoas que têm essa característica, você vai observar, ela se inclina para aquilo que destrói a sua alma. Se você colocar diante dela aquilo que é bom para a alma dela, ela vai dizer o contrário, ela vai dizer que é ruim, que é manipulação, que estão tentando me dominar, tirar minha própria vontade, etc, etc, etc. Você ensina para ela o que é bom e ela se inclina para o que é mal. 14ª característica. São soberbos, elas falam mal daquilo que elas não sabem. Então, eu não sei, é igual o rabino, desculpe aí, eu tenho que usar esse exemplo. Rabino sempre sabe de tudo, ele sempre tem uma resposta para tudo. Se ele não souber, ele inventa na hora. Assim são falsos mestres. Na hora que eles se deparam com aquilo que eles ignoram, eles inventam. E pior, eles falam mal daquilo que ignoram quando eles não conseguem inventar uma boa história. Então, eles são soberbos quanto ao saber. Você pode dizer para ela uma coisa, ela vai sempre dizer alguma coisa ruim sobre aquilo. Elas não sabem se submeter ao que está sendo ensinado a elas. 15ª característica. Considerando como... Desculpa, é versículo 13, viu? 15ª característica. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Eles são pervertidos nos valores. O que é bom é ruim. Isso aí já foi dito de uma outra maneira. Não tem vergonha de passar a praticar aquilo que é mal. Ou seja, você chega nos shoppings hoje em dia de qualquer cidade do Brasil, você vê pessoas que praticam imoralidade na frente de todo mundo praticando a imoralidade, e errado é você por dizer o contrário. E tem líderes, pastores, entre aspas, que não são pastores, são falsos mestres, dizendo que isso daí está certo. Está tudo bem, você pode viver isso porque é amor, é o seu desejo, etc, etc, etc. 16ª característica. Quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco? Pois é, eles não só são imorais, eles também mistificam tudo aquilo que eles fazem. Há um valor místico, há um valor supostamente espiritual. Mas eles são dados a todo tipo de farra. Provavelmente isso aqui tem a ver com alguma doutrina filosófica grega, que diz que você pode praticar o pecado com o corpo, mas a sua alma ela vai estar pura, porque você não deixou com que essas impurezas chegassem até a sua alma, porque a sua alma é boa, a sua alma é elevada, o seu coração é superior, ruim é o seu corpo, é a sua carne, é o material que é ruim. Então você pode praticar as suas farras e depois se juntar à igreja. Você pode viver do jeito que você quiser, sexta e sábado na gandaia, bebendo, se embriagando, tendo relações sexuais e praticando todo tipo de imoralidade, ou fazendo outras coisas. Você está fazendo sua própria vontade de segunda a sexta, de segunda a sábado, tomando as suas próprias decisões, fazendo as coisas do jeito que você quer, se vestindo da maneira como você quer, traindo a sua esposa, o seu marido, e fingindo que você é um bom esposo, que você é uma boa esposa, tudo certo, mas de domingo você está com a alma preservada, porque você está se juntando à igreja, há um misticismo nisso. 17ª característica, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, tudo que ele olha é mal, ele só procura o que é imoral. E insaciáveis do pecado, ou seja, quanto mais pecam, mais pecam. Eles mergulham mesmo, porque é a crença deles. Lembre-se, o falso mestre, ele acredita mesmo. Ao contrário de alguns crentes que acreditam mais ou menos. O falso mestre, meu irmão, acredita de verdade, ele vai até o fim. Até porque dá lucro. 19ª, engodando almas inconstantes.
eles procuram normalmente os mais fracos na igreja. Então ele começa a falar para um, não dá certo. Ele vai para outro e ele persevera. Mais um, mais um. Aí eles ficam pulando de pessoa até que ele encontra um fraco. Daqui a pouco aquele fraco começa a reverberar a opinião. Então, eu digo uma coisa aqui, aí vai para o mais fraco, ele vai dizer para outro, ele vai dizer para outra, daqui a pouco começa a ter um ciclo de pessoas em volta daquela determinada falsa, daquele determinado falso mestre. 20ª característica. Tendo o coração exercitado na avareza, eles ensinam baseado no dinheiro. Se alguém aqui tem dinheiro, ele nunca vai ensinar algo que contraria aquela pessoa. Ele vai sempre dar uma rodeada e falar para aquilo que agrada aquele lá que é rico e que desagrada o pobre, se isso não for prejudicar o dinheiro que o rico vai dar para a igreja, por exemplo. Igreja não é... Eu acho que eu não preciso nem repetir isso, né, irmãos? Igreja não é comércio. Quando uma pessoa vai ficar numa igreja, ela tem que ficar nessa igreja porque ela ama essa igreja. A igreja não tem que dizer o que as pessoas querem ouvir em consonância com a opinião delas. Agora, quando o crente quer ouvir tudo que Deus tem para dizer para ele, aí sim, esse querer aí vale. Fora esse querer, as portas estão fechadas da igreja para essas pessoas. Aí, Pedro, ele pesa a mão, e esse é o único lugar que eu vou ler explicações que ele dá. Olha o que ele diz na continuidade do versículo 14. Ele diz assim, filhos malditos. Olha como é que ele chama essas pessoas, esses falsos mestres. E aí, quando ele diz do interesse pelo dinheiro, ele para e começa a, vamos dizer assim, a dar adjetivo daqueles assim, baixos mesmo para a pessoa. Filho maldito, abandonou o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que ele está dizendo? Quando um falso mestre se manifesta, o interesse dele é só terreno. Ele quer ser popular, ele quer se tornar a figura central, ele quer os holofotes sobre ele. Por que hoje em dia as igrejas são tudo escuro e a luz é em cima do pastor? Por quê? Porque virou personalismo, é coach. Todos eles, o mesmo cabelo, a mesma barba, o mesmo óculos, a mesma roupa, o mesmo jeito de falar, a igreja é toda preta, tem um troço em cima dele, aí tem um troço em cima dos cantores, para iluminar. Vocês sabem que isso tem um apelo psicológico, né? Vocês sabem disso. Isso é desvio da verdade. Pastores não têm que estar em evidência. Por que esse púlpito é desse tamanho? O povo me pergunta, pastor Renan, por que o púlpito quase a gente não consegue ver quem está pregando? Justamente para isso, para esconder quem está pregando. Porque quem tem que aparecer é o ensino, a palavra de Deus. Não é quem prega. Pouco importa a roupa que eu uso. Pouco importa o sapato que eu estou usando. Pouco importa essas coisas, irmãos. Porque profeta como Balaão tem muitos. E dá certo o que ele fala. Mas isso não quer dizer que é Deus. 21ª característica. Versículo 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Em resumo, ele está dizendo aqui de uma maneira poética que essas pessoas não prestam para nada. São vazias. Não tem nada a oferecer, a não ser o próprio fim delas. Então veja, se eu falo sobre coisas terrenas, se eu falo sobre coisas limitadas, se eu falo sobre coisas finitas, se eu prego essas coisas e isso alcança o coração de vocês, o que vocês acham que acontecerá com a vida de vocês? Vai ter a extensão do conteúdo que eu estou dando. Se é terreno, a extensão da vida de vocês vai ser terrena. Então você tem uma igreja como a Igreja Universal, que não é igreja, é uma sinagoga de Satanás. O que eles ensinam? Coisas terrenas, que você tem que ficar rico, que você, etc. No dia que acabar a vida dessa pessoa, vocês acham que dá para ela chegar lá no céu e dizer assim, olha,
eu comprei terreno na terra, eu dei um monte de dinheiro para a igreja, vou entrar no céu? Não. Não são esses valores. E assim, é por isso que Pedro diz que essas pessoas são fontes sem água. São nevoeiro em meio a um temporal. Não são coisa nenhuma. Se eu não disser a vocês, se eu não pregar para vocês a verdade da palavra, vocês, irmãos, perecerão no dia que as minhas palavras terrenas perecerem. Atentem para as palavras de vida eterna e não para palavras terrenas. Vigésima segunda característica. Versículo 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Aqui ele volta para a questão da fala sutil. Eles são sábios aos próprios olhos deles. Eu acho que o maior exemplo daquele que está assim, popular na internet aí, que toda hora tem um teaser dele, toda hora tem um videozinho dele, toda hora tem uma falazinha dele. Pablo Marçal. E ele diz que é crente, mas toda hora é um palavrão. E é palavrão, não é palavra forte, é um palavrão na boca. Que fulano tá isso, que fulano tá aquilo. Que se não fizer isso, que se não fizer aquilo. E pode observar, é soberba ao extremo. Olhe lá se ele não estiver mentindo, dizendo que é bilionário. Ike Batista foi o 7º homem mais rico do mundo. O que o Ike Batista é hoje? Nada, porque ele não passava dos bilhõezinhos que ele tinha. Ele é aquilo que se acabou. Falsos mestres, eles têm uma habilidade extrema de conduzir as pessoas para eles e para o exemplo deles. Porque eles são vaidosos, eles se elogiam, eles criam uma glamouralização a respeito de si mesmo. Ele mostra, como é que aquele carro que é elétrico, bem grandão, que agora estão trazendo dos Estados Unidos, acho que é Ram, né? Hammer. Hammer elétrico, 2 milhões, sei lá quantos milhões. Aí ele mostra na internet ele naquele carro. E, sabe? E as pessoas acreditam. E isso tem chegado dentro da igreja. E aí os pastores que são grandiosos e glamurosos, esses são os pastores bons. E o pior, irmãos, tem até que ser bonito, tem até um jeito, tem que ser jeito Beckham. Tem que ser jeito Carl Lentz. Lembra do Carl Lentz que eu falei aqui para vocês um tempo? Todo mundo achava um absurdo quem criticasse o Carl Lentz. Carl Lentz, ele era daquela fazedora de dinheiro lá. Como é que é o nome da fazedora de dinheiro? O nome da fazedora, que eu não vou chamar aqui de igreja. Aquele caixa lá que... Como é? Holy Song, né? Acho que é Holy Song, né? Hillsong. Quando alguém falava que aquele homem ele era um falso mestre, meu irmão, quando ele estava no auge, ninguém dizia isso de jeito nenhum, que dissesse era apedrejado na internet. Porque você é retrógrado, porque você é da não sei o quê. Ele aparecia com o Justin Bieber. Ele aparecia com os tops do mundo aí. Todos os famosos iam para a igreja dele, aí arrecadava milhões com ofertas e dízimos. E desde jovem pastor, ele traía a mulher dele. Dava em cima das mulheres da igreja. E outra coisa, era extremamente maluco em controlar a vida das pessoas.
Com as regras dele, claro. Todo mundo queria. Rapaz, a quantidade de pastor aqui no Brasil que surgiu copiando esse homem. No cabelo, na roupa, no jeito de falar. Até nas mensagens, copiavam as mensagens dele, reproduziam nas igrejas. Presbiterianas, batistas, metodistas, luterano não faz isso. Mas outros aí, meu irmão, era só cópia em cima de cópia do Carl Lentz. Porque o Carl Lentz, ele é exatamente a 22ª característica. Eles proferem a respeito de si mesmo palavras jactanciosas. Ele dizia coisas a respeito dele que eu diria para vocês, irmãos, nem Jesus disse aquilo a respeito dele. E com essas palavras cheias de vaidade, eles engodam com paixões carnais, por meio de uma linguagem libertina, aqueles que são mais fracos. E o pior, eram os pastores que eram os mais fracos, porque eles copiavam. Eles copiam esse tipo de pessoa. Eles prometem liberdade, quando na verdade eles não são livres. Paulo vai dizer no versículo 19, você pode ver aí, eles são escravos do prazer. Eles são tão narcisistas, e tem aquele poeta, né, que diz, né? Eu acho que é feio aquilo que não é espelho. Sabe, né, o poeta que eu estou dizendo. E é verdade, irmãos. Tem gente que é tão vaidosa, tão cheia de si, que ela pensa que essa escravidão do ego é a liberdade dela. É porque é cega. Cega. Ela está cega dela mesma. Richard Baxter, eu já disse isso na quarta-feira passada. O maior ídolo do ser humano é o eu. E é isso que Paulo diz aqui. O maior ídolo do ser humano é o eu. Última característica, eles são apóstatas. E aqui é que está a descrição do maior perigo. É aqui que está o maior perigo, a partir do versículo 20. Por quê, irmãos? Porque são pessoas que parecem ser crentes. Pior do que esses Carl Lentz da vida. Pior do que esses Pablo Marçal da vida. Pior do que esse que parece assim que está gritante, e mesmo assim o povo copia. São aqueles mais sorrateiros, que se justificam em uma possível não proibição. Na Bíblia não tem lugar nenhum dizendo, não fumarás maconha. Daqui a pouco vão fazer a igreja da fumaça da maconha. Porque estão cegos. Igreja do Bob Marley, já existe. Porque estão cegos, irmãos. E enredam senhorinhas, mulheres aflitas, homens descuidados, crianças, são esses que eles enganam. E eles enganam também, irmãos, porque essas pessoas não têm pastores de verdade para impedir e para inibir esse tipo de ensino no meio da sua igreja. Por isso, o versículo 20, 21 e 22 trata sobre apostasia. E ele diz que esses apóstolos, esses apóstolos, melhor dizendo, melhor seria a eles se eles não tivessem conhecido o caminho da justiça, bem como as pessoas que dão ouvidos a elas. Ou, no caso, a eles, desculpa. Eles se apartaram dos mandamentos santos de Deus para se entregarem às suas próprias opiniões. Eles se entregaram aos seus próprios desejos e eles estão ensinando, sigam os seus desejos, porque isso que é o que Cristo quis. Que você viva uma vida de qualquer maneira e no final, no domingo, você vai na igreja pedir perdão. No caso, alguns dizem que até nem precisa pedir perdão, porque Deus é amor e está tudo certo. Isso aí eram os retrógrados que diziam que isso era pecado. Esses parecem crentes, mas são apóstatas. Eles são desviados da verdade.
são cães que engolem o seu vômito. São porcas lavradas que voltam à lama. É isso que Pedro diz no versículo 22. Por favor, leia comigo. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Que Deus nos proteja, justamente nos dando líderes que saibam fazer calar os falsos mestres, porque essas são as características deles. Amém. Oremos. Senhor, nós agradecemos pela instrução que tivemos antes da nossa assembleia. Que agora, Pai, sejamos iluminados e conduzidos segundo o teu querer e a tua vontade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar.